Queria convidar você a pegar em Isaías, no capítulo 6. Se você não está, não tem problema, a gente acompanha aqui junto. Enquanto você vai procurando aí Isaías, capítulo 6, gostaria de me apresentar. O meu nome é Valdo, eu tenho 27 anos, sou casado com a Ângela. A Ângela está aí, ó, barrigudinha, está aí atrás. Tem um monte de barrigudinha, uma delas é a minha esposa, né? E o Pedro está vindo aí, se Deus quiser, em breve. Nosso primeiro filho. Eu faço parte da comunidade Missão Maria de Nazaré, sou membro de vida da comunidade desde do ano passado, né, do ano retrasado, na verdade. E hoje nós estaremos aqui partilhando sobre vocação. Esse é o tema dessa pregação, dessa primeira pregação desse encontro. Vamos começar do versículo 1 para a gente se contextualizar. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face um do outro e cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A esse brado as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado os teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra eu quis ler desde o começo, porque na verdade toda a palavra diz de como foi a vocação do profeta Isaías. E ele aqui mesmo relatando como aconteceu. Então acontece na verdade fatos extraordinários, anjos, né? E aquela coisa toda ali que ele mesmo vai visualizar. Mas chega um momento em que ele diz: eu não posso, porque os meus lábios são impuros. Mesmo assim os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. Mas aí vem um anjo, um serafim, toca os seus lábios e purifica, fala: os pecados foram tirados. E aí Deus pergunta, olha que bonito isso, Deus pergunta para Isaías: e quem enviarei eu? E quem enviarei eu? E Isaías responde: me envia-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. Isaías contemplou ali a face de Deus, e Deus pergunta para Isaías: e quem enviarei eu? Essa é a pergunta que ela é feita por Deus todos os dias. Eu lembro bem, eu me formei em psicologia. Eu lembro um dia que eu estava na República. Eu morei 1 ano em kitnet, sozinho, e 4 anos numa República. E eu morei com todo tipo de gente, vocês imaginar. De ateu a católico, assim. O católico, no caso, era eu, né? Mas o mais era ateu. Então, assim, tinha tudo quanto é tipo de gente, vocês imaginar. Na República, lógico, né? Foram umas 15 pessoas, mas foi passando pelo tempo. E eu lembro de um que era, não sei se não era ateu assim, mas ele era desconfiado, né? Não acreditava nem não acreditava. Ele me chamou um dia para ver um filme. E a gente foi lá ver um filme, e o filme era um filme de guerra. Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que era um filme, gente, que era uma guerra lá na África, aquelas guerras civis que tem na África lá. Eu sei que o exército matava
tudo quanto é tipo de criança, de mulher, matava todo mundo. E é um filme terrível, um filme feio. Eu falei, não, eu vou ver esse filme, pelo amor de Deus, só morte. E no final do filme, eu falei assim, ele me armou a emboscada. E no final do filme falou assim, Valdo, olha a guerra, né? Triste, né? Onde é que está Deus quando esse povo tudo estava morrendo? O que Deus fez enquanto o povo tudo estava morrendo aí? Criança, mulher. Armou a armadilha direitinho, né? Me chamou para ver o filme, com só morte, aí me lançou a pergunta, né? E aí eu falei com ele assim: os braços que Deus tem são os nossos. A boca que Deus tem são as nossas. A pergunta melhor a ser feita, na verdade, onde estava você enquanto tudo isso estava acontecendo? Meu irmão, a gente às vezes tem esse questionamento, né? Olha o mundo como está, olha as coisas horríveis. Mas Deus quer agir no mundo através de nós. Deus está perguntando o tempo todo. Está lá acontecendo a matança lá na África, ou está acontecendo não sei o que aqui em Divinópolis, o povo, a violência está roubando, não sei o que, etc, etc. E a gente questiona o tempo todo. E Deus está o tempo todo também perguntando: quem enviarei eu? Quem eu vou enviar para acabar com a fome ali? Quem eu vou enviar para acabar com a violência ali? Quem eu vou enviar para aquele irmão que está precisando de ajuda? E Deus levanta pessoas o tempo todo, em vários lugares, para fazer aquilo que tem que ser feito. E é por isso que hoje eu queria falar com vocês sobre vocação. Porque nós precisamos primeiro entender o que é vocação. Então eu queria explicar para vocês o seguinte. Vamos lá. Vocação, né, vem do latim vocare, e vai dizer muito do chamado. É algo muito próximo disso, do que é o chamado de Deus. Então quando nós falamos do chamado de Deus, nós estamos falando propriamente também da vocação do sujeito. Bom, só que eu preciso dizer para vocês que na nossa vida existem 3 vocações, ou melhor, 3 chamados em que nós temos que dar uma resposta. Antes de explicar quais são essas 3 vocações, a gente precisa entender uma coisa. Se eu perguntar para você assim, quais são os maiores mistérios da existência humana? Você pensar direitinho, o que você imagina? Quais são os maiores mistérios que existem na vida humana? Assim? A gente não consegue responder. A gente tenta, mas não consegue. De onde nós viemos e para onde nós vamos? Todo mundo concorda com isso? São 2 mistérios. De onde nós viemos e para onde nós vamos. E é bonito que, se nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa história, a história da nossa salvação, o primeiro livro, que é o livro da origem, e o último livro, que é o livro da revelação, eles procuram nos revelar esse mistério. O livro da origem, de onde nós viemos, e o livro da revelação, Apocalipse, para onde nós vamos. Porém, de modo figurado, com analogias. Você já percebeu que o livro do Gênesis é cheio de analogias? O livro do Apocalipse também. Por quê? Porque nós só compreenderemos, não significa que são mentiras. O livro do Gênesis e o livro do Apocalipse são verdades reveladas. Mas se nós não podemos pegar simplesmente aquilo que está falando, é exatamente assim. Porque é mistério. E nós só compreenderemos esses 2 mistérios quando nós chegarmos à glória de Deus. Só no céu. Só que existem também alguns mistérios pessoais, e esses nós precisamos responder aqui em vida, senão nós não seremos plenamente realizados aqui, que é a nossa vocação. Esses 2 mistérios que eu falei, de onde nós viemos e para onde nós vamos, não se preocupe muito com eles. Esses serão revelados na glória de Deus. Para esses basta nos ter fé. De onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós cremos que nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Mas para isso tem que ter fé. Agora existem 3 mistérios que nós precisamos responder. Na verdade, 3 perguntas na nossa vida. Primeiro,
o que. Segundo, como. E terceiro, onde. Faz assim com o dedinho, fala comigo. O que, como e onde. Essas 3 perguntas você precisa responder antes de morrer. Assim, tem gente que morre muito antes, né? Não responde, mas fazer o quê? Mas são perguntas que, se você quer ser plenamente realizado, você precisa responder. O que, como e onde. Qual é a nossa primeira vocação? A nossa primeira vocação, a igreja vai nos ensinar que é a vocação à santidade. Quando você é batizado, você deixa de ser criatura de Deus, todo mundo é, para se tornar filho de Deus. Por quê? A única pessoa que nasceu filho de Deus foi Jesus Cristo. Todos nós, você não nasceu filho de Deus. Pelo batismo nós passamos a ser filhos de Deus. Mas o batismo também nos traz uma vocação, um chamado, que é o chamado à santidade. Esse é o nosso primeiro chamado. Só que para ser santo, meus irmãos, nós precisamos amar. O Senhor nos faz o chamado que é a santidade. Só que existe um modo de ser santo, um único modo. Só tem um jeito de ser santo, brother. E é amando. Não existe outro jeito. Jesus deixou isso muito claro. Tinha lá não sei quantos, 500 e não sei quantos preceitos dos judeus. Moisés foi lá, são 10 mandamentos, diminuiu. E Jesus foi lá, pegou todo o mandamento, todos os preceitos, toda a lei e resumiu em 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Resumiu tudo no amor. Se você amar de verdade, você está num caminho de santidade. O problema é que nós não entendemos direito o que é amor. E o mundo por aí quer nos ensinar que amor é uma coisa que não é. Aí é um problema. Nós não vamos falar disso agora. Mas isso é um problema. Nós precisamos entender o amor. E qual a melhor forma de entender o amor? Conhecendo o amor que é Jesus. Quando nós temos uma experiência com o amor, nós aí passamos a entender o que é o amor. Mas o nosso chamado, o nosso primeiro chamado é ao amor. Então, a primeira pergunta é: o que eu estou fazendo nesse mundo? E qual é a resposta? Você está aqui para amar. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Você já passou por esse tipo de questionamento um dia? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Adolescente, na minha época de adolescente, eu questionava tudo, né? E era uma das perguntas que eu fazia: o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Para que eu estou nesse mundo? E a resposta é essa: você está aqui para amar. É engraçado, tem muita gente que pensa o contrário. Tem gente que acha que está nesse mundo para ser amado. Você já viu gente assim? Eu tenho dó desse tipo. Tem gente que acha que está no mundo para ser amado. Já vai que é povo carente? Fala assim: mas ninguém me ama, ninguém me liga. Aquela pessoa que acha que ela veio no mundo para ser amado. E meu irmão, você não veio para o mundo para ser amado. Se você for amado, dê glória a Deus, porque isso é uma graça. Você está sendo agraciado por esse amor. Sabe por que você não veio ao mundo para ser amado? Porque você já foi amado o suficiente por um homem que morreu por você numa cruz. Ele já te amou o suficiente. Se ninguém mais te amar, meu irmão, minha irmã, você já foi amado o suficiente. Você está entendendo? Você já foi amado o suficiente. O amor que você recebe do papai, da mamãe, do namorado, do marido, transborda. É algo a mais. Você está no lucro, você está entendendo? Mas você veio nesse mundo, meu irmão, é para amar. É para amar. E para amar, você não precisa ser amado para amar. Ou melhor, você já foi amado. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 7: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Contudo, o amor não consiste em nós termos amado a Deus, mas em Deus ter nos amado primeiro. Antes de você nascer, Ele já te amou. O nosso primeiro chamado é o amor. Amar
o próximo. Amar a Deus. Amar também a nós mesmos, claro. Porque a gente ama o próximo como a gente se ama. É importante amar. Mas eu amo a mim por causa de Deus. Eu amo a Deus por causa de Deus. E eu amo ao próximo por causa de Deus. Esse é o amor ideal. Como assim amar a Deus por causa de Deus? Você já viu gente que fala assim, ó, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer as coisas direitinho, não porque eu amo a Deus, mas porque eu quero o céu, eu não quero o inferno. Então, na verdade, você, tá vendo? Você quer a recompensa. Isso não é o amor perfeito. O amor perfeito, eu amo o próximo. Eu amo às vezes aquela pessoa que me chateia, que ela não merece meu amor, mas eu amo por causa de Deus. Eu penso é Jesus naquela pessoa. Esse é um amor perfeito. Se você passar a amar as pessoas por causa de Jesus Cristo, Ele merece seu amor. Aí você vai entender o que é a primeira vocação. O que você está fazendo nesse mundo. E a resposta é qual mesmo? Você está aqui nesse mundo para quê? Para amar. Então a primeira pergunta, o que você responde no batismo. É claro que você não tem consciência disso. Então você passa a compreender. Talvez é a primeira vez que você está entendendo isso, o que você está fazendo nesse mundo. Primeira vez que você está, a gente falou, você está aqui para amar. Qual é a segunda pergunta mesmo? Como? Como eu vou amar? Veja bem, a primeira pergunta, ela tem que ser a primeira mesmo. Agora, a segunda não necessariamente precisa ser a segunda, entendeu? A segunda e a terceira podem mudar, eu vou explicar por quê. A primeira é o que eu estou fazendo, eu preciso entender o que eu estou fazendo nesse mundo e amar. E aí eu me deparo com a segunda pergunta, mas como amar? O que eu sei, mas como? Você tem dois caminhos para o amor, e a igreja nos ensina. Dois caminhos. Um caminho se chama matrimônio e o outro caminho se chama celibato. Existem dois caminhos para o amor. Existem dois caminhos e são os caminhos perfeitos para o amor. O matrimônio, que você, aí é um caminho, né? A grande maioria vai seguir, porque também a espécie tem que perpetuar, então tem que ser a grande maioria mesmo, né? O povo tem, né? Gerar filho e tudo mais. Então, você vai conhecer alguém, você vai namorar, você vai ficar noivo, você vai casar, etc e tal. E aí você se deparou com a segunda vocação, que é o como amar. Então aí você vai, então a minha vocação é o matrimônio. Ou você às vezes se depara com uma realidade onde Deus te chama a uma entrega diferente ao celibato, seja como religioso, seja como celibato leigo, ou seja como celibato sacerdotal. Existem três tipos, né? A palavra de Deus diz, né? Existem três tipos de celibato. Então, o celibato leigo, pessoa, por exemplo, existe aqui na nossa comunidade ainda nós não temos pessoas celibatárias, o celibato leigo, nós não temos. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, a Sacramento de Amor tem muita gente conhece a Adriana, vocês conhecem a Adriana? E tem vários outros lugares, outras comunidades, ou até pessoas que nós nem imaginamos que são celibatários. São celibatários. E tem aquele, por exemplo, que é o celibato religioso, o cara vai se tornar um freio, né? A freira. E tem também o celibato sacerdotal, né? Que é o sacerdócio. Então é o como viver o amor. Gente, nós precisamos entender isso. Por que alguém casa? Para viver o seu primeiro chamado, que é o amor. É o como. Como eu vou amar nesse mundo sendo casado? Como eu vou amar nesse mundo sendo um celibatário? Agora tem a terceira pergunta. Eu coloquei ela no final mesmo, porque ela é a que nos mais importa agora. Que é onde? Primeira pergunta é qual mesmo? Vamos falar junto com a primeira pergunta? E o que você está fazendo nesse mundo? Para amar. Como? Qual é a resposta? Aí depende, né? Calma, né? Quem que já respondeu como? Levanta a mão. Gente, levanta alto, gente. Não precisa ter vergonha não da sua vocação, não. Já respondeu como mesmo? Sério? Quem que não respondeu, levanta a mão, a outra mão. Não respondeu, gente? Vocês não responderam ainda não? Tem certeza, não? Tem gente que está meio na dúvida. Tá certo. Eu acabei de dizer que você pode responder primeiro onde e depois responder como. Tem muita gente que é assim, já viram? Tem gente que responde primeiro onde
e depois responde como. Não tem problema, essa ordem aí não tem problema. Você precisa primeiro responder a primeira pergunta. O que você está fazendo nesse mundo, você tem que saber, brother. Porque senão você não terá nenhuma das outras vocações realizadas. Porque só o amor justifica tudo. Mas o onde é o que, gente? É um lugar. Pelo amor de Deus, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Nós cristãos, nós não podemos ser autônomos. Não existe cristão autônomo. Eu estava falando esses dias na celebração, você pode ser budista autônomo. Ah, eu quero ser budista. Aí você vai lá, eu não sei como é que é ser budista, não. Eu estou falando assim, mas nem sei. Mas eu quero ser muçulmano, eu não sei como é que é, mas você pode ser muçulmano, imagino. Né, eu aqui, vou lá e ajoelho não sei quantas vezes no dia em direção à mesquita mais próxima, eu acho que é mais ou menos assim. Não estou ridicularizando, eu estou só, né, dizendo que eu não sei. Mas para ser cristão, existem duas realidades que você não pode abrir mão, senão você não é cristão. Que é ser missionário e viver em comunidade. Essas duas realidades, se você não viver, você não é cristão direito. Eu não estou nem falando de ser católico, não. Estou falando de ser cristão. O cristão, ele tem que ser missionário, porque foi uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ah, mas eu tenho que sair em missão. Não, você pode ser missionário dentro da sua casa, no seu trabalho. Você pode ser missionário na sua escola. Você está entendendo? Agora, não seja omisso. Você tem que ser missionário, você tem que falar de Jesus. Isso é ser cristão. E outra coisa é viver em comunidade. Ah, mas eu tenho que entrar numa comunidade? Não, você pode ter a sua comunidade local. Não tem? A sua paróquia lá, não tem a sua comunidade? Comunidade Santo Expedito, comunidade não sei o quê, não é? A igreja é formada por comunidades. Por quê? Porque não tem jeito de ser cristão se não estiver numa comunidade. Se você não está numa comunidade e não é missionário, você não é cristão. É condição. A nossa comunidade tem essa graça, né? De além de ser uma comunidade, tem o nome missão. Então tem uns dois, né? Comunidade católica, missão. Então, a gente, além de ter o nome comunidade, é o nome missão. Isso é bonito, porque tem essas duas colunas, o próprio nome da comunidade. Mas ser comunidade é responder o onde. Onde Deus quer que eu viva o amor. E essa pergunta, gente, às vezes a gente responde ela assim: hoje Deus me quer aqui, entende? Amanhã Deus me quer ali. Daqui 10 anos Deus me quer em outro lugar. Esse onde pode mudar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito bom quando nós criamos raízes. Porque quando você cria raiz de um lugar, quando a árvore é colocada num determinado lugar e ela cria raiz, não é qualquer ventinho que tira ela dali, não. Não é que é qualquer ventinho que derruba. Eu vou te falar, eu entendi isso quando eu me decidi entrar para a comunidade Missão Maria de Nazaré. Eu decidi ter um sobrenome. Eu decidi ser o Valdo da Missão Maria de Nazaré. Eu tinha um outro lugar. Eu era o Valdo da Renovação Carismática. Eu tinha um outro nome, um outro sobrenome. Mas eu via que Deus me chamava a criar raízes num determinado lugar. E essa é a terceira pergunta, meus irmãos. Onde Deus quer que você viva o amor? Que na verdade é a única vocação. Se a gente fosse resumir tudo, a vocação nossa é o amor. Mas para vivermos o amor plenamente, nós precisamos responder como e onde. O que, como e onde. E essa é a pergunta que eu queria que incomodasse o seu coração ao longo de todo esse dia. Porque na verdade, veja bem, essa é uma resposta muito séria, porque a gente não dá num único dia. Porque esse encontro que vocês estão participando aqui, na verdade, é um conhecer a comunidade para decidir, não é se vai entrar na comunidade, quer fazer Missão Maria de Nazaré, não. É se decidir se você está disposto a trilhar um caminho de discernimento. Se aqui é o seu onde. Se aqui é o lugar onde Deus quer que você crie raízes. Simplesmente, porque depois desse encontro haverá um caminho ao longo de todo o ano, um caminho de discernimento, onde você vai ser acompanhado, onde você terá formações, e se você estiver disposto a fazer conosco esse discernimento de onde Deus te quer, nós estaremos de portas abertas.
Mas esse primeiro encontro é simplesmente para que você compreenda o onde você está e se decida: eu quero trilhar esse caminho junto com vocês. E tem muita gente que não está aqui hoje, inclusive, que vai trilhar o caminho também. Porque estar aqui não é a condição para fazer o caminho, mas estar aqui é muito importante, porque você sabe onde você está pisando. Isso é muito importante. O sábio é aquele que sabe onde pisa, ele não anda, né, desgovernado. Então você está aqui para saber onde você vai pisar ao longo desse ano. Para nós encerrarmos, eu queria dizer uma frase que, ou melhor, tocou meu coração muito. Na verdade, eu estava entrando no site, a gente tá, vocês viram ali atrás as camisas, e a gente estava procurando num site, em alguns sites, umas camisas diferentes. Eu lembro de entrar no site do Beatitudes e tinha eu tenho que falar a fonte, né, parecendo que a frase é minha, mas não é. Mas eu achei essa frase extraordinária e eu acho que ela tem tudo a ver com nós aqui, tem tudo a ver com vocação. A frase diz assim: livre não é aquele que faz o que quer. Livre é aquele que sabe para onde vai. Olha que maravilha isso. Livre não é aquela pessoa que faz o que quer. A gente pensa que é, né? Livre é a pessoa que faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Mas livre é a pessoa que sabe para onde vai. Meu irmão, eu posso dizer com certeza para vocês que eu sei para onde eu vou, que eu sei onde eu quero chegar. E é isso que movimenta a nossa vocação. Quais são os frutos de uma vocação resolvida? Queria que você anotasse isso, ou pelo menos gravasse no seu coração. Quais são os benefícios que eu vou ter de uma vocação resolvida? E aqui eu não estou falando só do onde, eu estou falando também do como, do que. Para ter uma vocação resolvida e eu responder isso, né? O que Deus quer de mim, que é viver o amor. Como Deus quer de mim, aí tem 2 caminhos. E onde Deus quer, aí tem 1 milhão de caminhos, né? Ou melhor, 1 milhão de lugares onde Deus me quer. Claro que todos esses lugares se resumem a um só, que se chama Igreja Católica, né? Todos são ramificações, mas o lugar é um só. Primeira consequência, primeiro fruto de uma vocação resolvida, e isso é unânime quando se trata de vocação: paz interior. É impressionante. Os irmãos que entraram agora na comunidade partilham conosco. É impressionante, a gente sofre, a gente passa às vezes por questionamentos, mas o coração está em paz. Gente, eu não me esqueço da primeira vez que eu tive uma experiência com Jesus, há uns 12 anos atrás. Eu queria de todo jeito, eu queria gastar minha vida para Jesus, eu queria viver para Jesus, fiquei doido por Jesus. E aí eu lembro que algo me incomodava, que faltava alguma coisa, sabe? Alguma coisa me inquietava. E aí eu lembro que eu falei assim: eu vou ser padre. Essa é a resposta, aí eu resolvo, né? Aí até que eu conheci a bendita da Ângela, ela me descaminhou e mudou meu rumo. Aí eu falei: agora eu vou casar. Aí a inquietude vai acabar. Vai acabar a inquietação. Você acredita que não acabou? Não acabou, eu casei, mas que negócio é esse? E aí eu falei assim: não, agora nós vamos casar, vamos planejar filho e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Gente, eu fui sentir paz, de verdade, no dia que eu me encontrei na Missão Maria de Nazaré. Prometo. No dia que eu decidi me entregar completamente para Jesus como membro de vida da comunidade. É lógico que eu tinha paz na minha vocação resolvida do como com a Ângela, mas faltava algo, entende? Faltava o onde. Hoje eu posso dizer, com a graça de Deus, que eu respondi o que, eu respondi como, eu respondi onde, e é por isso que eu sinto paz. Por mais que eu sofra, por mais que eu tenha dificuldade, eu sinto paz. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Segundo fruto, sentido no sofrimento. Gente, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai passar por dificuldade. Mas a pessoa que não encontra sentido no sofrimento é aquela pessoa que fica desnorteada. Ela sofre e não sabe por que sofre.
Eu sofro todo dia e sei por que eu sofro. Eu sofro, eu entendi, eu sofro por quê? Porque eu preciso sofrer para ser santo. Eu preciso passar por sofrer, porque se Jesus sofreu, por que eu quero ser como Jesus, por que eu não vou sofrer? Quando você encontra a sua vocação, você encontra sentido no sofrimento. Esse é o segundo fruto. Terceiro fruto de uma vocação resolvida: fecundidade. Uma vocação resolvida gera fruto, gera vida. Ah, mas e um padre? Gera vida. Mas e uma irmã de caridade? Gera vida. Uma vocação resolvida gera vida. Até rimou, né? Uma vocação para gravar, uma vocação resolvida gera vida. Por quê? Porque é fecundo. Uma vocação resolvida é fecunda. Ela gera vida, ela gera outras vocações. Você quer ver uma vocação resolvida? Você pega o Padre Jonas, uma vocação resolvida. Olha os frutos. Olha as vocações, olha as vidas. O Eduardo Rivelli, uma vocação resolvida. Tanto no que, no como e no onde. Gera fruto. Olha esse espaço. Gera vida. Terceira, ou melhor, eu já falei a terceira. Quarto fruto de uma vocação resolvida: motivação. Eu não estou falando de empolgação. Eu não estou falando de alegria todo dia. Eu não estou falando de um sorriso que rasga o rosto até a orelha, porque isso não é verdade. Vai ter dia que você vai estar triste, chateado, bravo, isso é normal. Mas uma vocação resolvida é motivada. Sabe o que é motivação? É encontrar um motivo. Isso é motivação. Motivação não é empolgação, não é ficar bobo alegre. Isso não é motivação. Motivação é encontrar um motivo. Gente, nós temos trabalhado muito nesses últimos dias aqui na comunidade, mas muito mesmo. Por isso nós estamos querendo caprichar nesse encontro vocacional para ver se vocês vêm mesmo, falando sério. Porque tem muito serviço. Mas a gente tem trabalhado muito. E aí a gente olha e fala assim, mas a gente fica empolgado, sabe, um cansaço que vale a pena? Por quê? Porque a gente está motivado, a gente sabe o motivo. A gente sabe o motivo. Nós fazemos o que fazemos não é por causa de alguém, não é por causa de um patrão. Gente, eu louvo a Deus, porque eu não tenho patrão. Eu não tenho patrão. Eu tenho coordenador, eu tenho liderança, eu tenho pessoas que me formam, eu tenho um fundador, mas eu não tenho patrão. Eu tenho um Senhor, que é Jesus Cristo. Mas é libertador quando eu posso dizer, mesmo sendo formado, psicólogo, eu não sou. Hoje eu não trabalho, eu tenho apostolado, mas eu não tenho um trabalho onde eu tenho que prestar conta para o meu patrão, senão me manda embora. Então isso, quando nós entendemos o motivo, eu estou aqui, por que eu trabalhei? Eu lembro bem quando eu era psicólogo da comunidade, e aí eu trabalhava, ia lá no domingo, lá na comunidade terapêutica, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu estou fazendo aqui na comunidade terapêutica? O que eu estou fazendo aqui no abrigo? Eu trabalho de segunda a sexta. E eu ficava incomodado com aquilo. Mas sabe o que era o sentimento? Foi o dia que eu descobri, que eu decidi fazer o caminho vocacional. Porque aí eu ficava incomodado quando eu estava lá, falando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu trabalho de segunda a sexta, eu estou tendo domingo, sábado. Mas aí eu respondi, eu estou aqui porque se eu estivesse em casa, eu não estaria em paz. Eu estou aqui porque eu sei que meu coração tem que estar aqui. Mas aí eu encontrei a paz quando eu decidi, eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Porque antes eu estava lá mesmo sem ter que estar. Mas agora eu estou porque eu tenho que estar. E aí eu encontrei motivação. Vocês lembram das 4? Quem anotou? Os frutos de uma vocação resolvida. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se você resolver a sua vida vocacional, responder o que, como e onde, você encontrará sem dúvida nenhuma esses frutos na sua vida. Amém?